Bruna foi abandonada grávida, mas sua vida deu uma reviravolta surpreendente, e o fim dessa história é de deixar o queixo caído. Bruna tinha 17 anos quando viu seu mundo virar de ponta cabeça. Estava sentada na cama do quarto, com um teste de gravidez positivo nas mãos. O abajur ao lado criava um clima morno, silencioso. Ela não chorou. Primeiro veio o choque. Depois, o vazio. O celular vibrou em seu colo com uma mensagem de Lucas, o namorado. Bruna, eu não consigo. Isso é demais pra mim. Me desculpa. Eu achava que sabia o que era amor. Que amar bastava, mas não bastou. Sentiu-se pequena, invisível. A testa encostada nos joelhos. O quarto parecia fechar ao redor. Não havia gritos, nem escândalos. Só o som abafado do próprio coração batendo mais forte naquela semana. Ela contou para a mãe. O silêncio durou longos minutos, até que vieram as lágrimas, depois os gritos. Você jogou sua vida fora, Bruna. Não conte comigo para nada. Não joguei nada fora. Eu vou seguir, mesmo que sozinha. Sozinha. Foi exatamente assim que os meses seguintes aconteceram. A barriga começou a crescer, e junto com ela, os olhares desconfiados. No colégio, as amigas sumiram, os professores pararam de incentivá-la. Na rua, ouviu coisas que preferia esquecer. Mas ela ergueu a cabeça. Caminhava pelas calçadas de mãos no ventre, olhando para frente. Nas consultas de pré-natal, pegava a senha, sentava e esperava. Sozinha. Observava outras mulheres acompanhadas e tentava não se comparar. Um dia, ao voltar do médico, viu seu reflexo na vitrine de uma loja. Uma garota com mochila nas costas, uniforme do colégio e uma barriga que denunciava o futuro. Ali, finalmente chorou. O parto foi num hospital público. Sala fria, médicos apressados, dor intensa. Mas quando ouviu o choro do bebê e o teve nos braços, algo mudou. Gabriel. Era pequeno, quente, vivo. Naquele momento, entendeu que sua vida não tinha terminado. Tinha acabado de começar. Ela não estava mais só. Tinha um motivo maior agora. Um motivo que mamava de madrugada, que chorava sem aviso, que sorria com os olhos. Nos primeiros anos, Bruna dividia o tempo entre ser mãe, funcionária de mercearia e estudante. Acordava cedo, deixava Gabriel com a vizinha, ia trabalhar. À tarde, buscava o filho, cuidava da casa. À noite, estudava, dormia pouco. Chorava no banho para ninguém ver. Mas não parava. Nunca pensou em desistir. Tinha um caderno velho onde escrevia sonhos e metas. Fazer curso técnico. Trabalhar em hospital. Dar uma vida boa para o Gabriel. Eram anotações simples, mas que a mantinham em movimento. Certa noite, Gabriel teve febre. Ela atravessou a cidade com ele no colo até um pronto-socorro. Não havia dinheiro para Uber, nem para táxi. Na sala de espera, ela adormeceu com ele no colo, exausta. Acordou com uma enfermeira a chamando. Foi atendida, voltou para casa de madrugada. No dia seguinte, estava de pé, indo trabalhar. Trabalhava de dia, estudava de noite. Quando dava, dormia pouco. Chorava em silêncio. Mas cada sorriso do Gabriel apagava tudo. Ela começou a fazer o curso técnico de enfermagem aos 20 anos. Sentia orgulho ao usar o jaleco branco. Gostava da ideia de cuidar. Não apenas por vocação, mas porque sabia como era não ter quem cuidasse dela. Ali, entre livros de anatomia e aulas de primeiros socorros, Bruna voltou a sonhar. Gabriel já tinha 3 anos. Era esperto, falante, cheio de perguntas. Amava dinossauros e mexia em qualquer coisa com botões. A cada conquista dela, ele vibrava junto. Ao final de cada aula, ela chegava em casa e ele vinha correndo. Mãe, você salvou vidas hoje? Ela sorria, cansada, mas com o coração cheio. Essa era a Bruna, aos 20 anos. Mais forte do que pensava, mais madura do que gostaria. Ainda em luta, mas com os pés firmes no chão. A história ainda estava começando. Foi numa tarde de outono que ela conheceu Rafael. Estava sentada num banco do parquinho, vendo Gabriel brincar na areia, quando um cachorro apareceu correndo em direção ao menino. Gabriel, encantado, se aproximou.
Posso deixar ele brincar? O cachorro adora criança. Claro, o meu filhinho ama cachorros. Rafael apareceu de novo no dia seguinte. E no outro. Começaram a tomar café juntos depois do parquinho. Ele era professor de história numa escola da região. Divorciado, sem filhos, tranquilo, não fazia perguntas demais, não olhava com pena, escutava. Bruna gostava disso, não estava pronta para nada, mas sua companhia era leve. Começou a esperar pelas tardes no parque. Um dia, Rafael apareceu com um livro nas mãos. Era sobre dinossauros. Deu para Gabriel, que ficou maravilhado. Bruna agradeceu com um sorriso contido. Não é nada demais. Ele falou tanto sobre o tiranossauro, achei que ia gostar. Não era só o gesto, era o cuidado, o carinho com o filho dela, o respeito com a história dela. Com o tempo, Rafael passou a ir até a casa deles, levava frutas, ajudava com pequenas coisas. Gabriel já o chamava de Rafa. A rotina começava a se transformar. Jantares simples, risadas sinceras, conversas sem pressa na varanda. Bruna tinha medo. Não queria se machucar de novo. Não queria machucar Gabriel, mas Rafael não tinha pressa. Nunca forçou um papel. Ele simplesmente estava. Uma noite, ela chegou cansada do plantão do estágio. Gabriel dormia e Rafael a esperava com um chá na cozinha. Você merece ser cuidada também, sabia? Ela não respondeu. Apenas deixou que aquele silêncio preenchesse o espaço. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava ser forte o tempo todo. Eles não definiram nada. Não houve declaração grandiosa. O amor foi nascendo como nascem as coisas que duram, devagar, com cuidado. Bruna estava redescobrindo a leveza. E Rafael, a razão dela sorrir sem culpa. Meses se passaram. E a relação entre Bruna e Rafael se fortaleceu. Gabriel o via como parte da família. Bruna estava mais leve, mais confiante. Concluiu o curso de enfermagem e conseguiu um emprego em um hospital da região. A vida, enfim, parecia entrar nos eixos. Foi num sábado de manhã que o passado bateu à porta. Bruna estava arrumando a cozinha quando a campainha tocou. Abriu a porta e congelou. Lucas, o pai de Gabriel, estava ali. Encarou-a com um sorriso nervoso, as mãos nos bolsos. Oi, Bruna. Posso conversar com você? Ela demorou alguns segundos para responder. Pode. 5 minutos. O coração acelerou, mas ela respirou fundo. Sentaram-se na sala. Rafael não estava ali naquele momento. Gabriel brincava no quarto. Eu soube de você, do Gabriel, do que você passou e do quanto você deu conta de tudo sozinha. Eu errei, fugi, fui covarde, mas nunca parei de pensar em vocês. Queria tentar de novo, estar presente. Bruna o olhou firme. Já não era a mesma garota de 17 anos. A dor já tinha sido enfrentada, a ferida cicatrizada. Lucas, você teve sua chance. Quando eu mais precisei, você virou as costas. Eu não te odeio, mas não quero você de volta. Ele tentou insistir. Eu posso ser um pai pro Gabriel. Não quero roubar seu lugar, só quero fazer parte. E se você ainda tiver algum sentimento por mim, Antes que continuasse, Rafael chegou. Trazia um presente para Gabriel e sacolas com pão e frutas. Bruna se levantou e foi ao encontro dele. Beijou Rafael no rosto, pegou as sacolas e disse calmamente: Lucas, esse é o Rafael. Ele não tentou ser herói, não chegou com promessas. Ele ficou. Cuidou de mim, amou meu filho. Não pelo que faltava, mas pelo que existia. Se você quiser conhecer o Gabriel, podemos conversar. Com calma, com limites. Mas sobre mim, não existe mais nós. Eu já recomecei. Lucas concordou com a cabeça, emocionado. Foi embora em silêncio. Naquela noite, Rafael e Bruna estavam na varanda, observando Gabriel brincar com um quebra-cabeça. Você foi incrível hoje. Não, eu só fui honesta. Pela primeira vez comigo mesma. Eu mereço ser feliz. E você me faz feliz, todos os dias. O tempo passou. Bruna e Rafael se casaram numa cerimônia simples. Gabriel levou as alianças. Houve risos, choro e muita gratidão. Não pelo conto de fadas, mas pela vida real. Aquela que é vivida com coragem e amor sincero. Bruna seguiu trabalhando como enfermeira, Rafael como professor. Gabriel cresceu cercado de amor, disciplina e apoio. Não lhe faltou nada. Certa noite, já com Gabriel maior, ela folheava um álbum antigo. Parou na foto de quando segurou o recém-nascido pela primeira vez. Chorou.
Não de dor, mas de orgulho. Aos 17, achei que minha história tinha acabado. Mas era só o começo. Eu não fui destruída. Fui refeita, mais forte, mais inteira. E ao seu lado, Rafael dormia tranquilo, com Gabriel entre eles, como quem guarda o que o destino lhes deu de mais bonito, a chance de um recomeço. E aí, gostou da história? Acha que Bruna fez certo ao optar por Rafael ao invés de Lucas? Nos conte nos comentários, se inscreva e deixe seu like. A vida de Júlia nunca foi fácil junto da mãe Clara, mas a verdade por trás dessa história é de dar arrepios. Júlia nasce em um hospital elegante. A mãe, Clara, a recebe nos braços com um olhar frio. Não há alegria, não há lágrima. Só silêncio. O pai, Davi, está presente, mas parece desconfortável. Desde o início, Clara mantém distância emocional da bebê. Júlia, ainda sem entender o mundo, sente a ausência que nunca vai embora. Aos 5 anos, Júlia já entende que o amor da mãe não vem fácil. Faz desenhos para ela, arruma o quarto, tenta ser boazinha, mas nunca recebe um carinho em troca. Clara vive irritada, distante. O pai tenta intervir às vezes, mas é ausente. Júlia começa a guardar as frustrações no peito, achando que o problema é ela. Eu devo ser uma filha horrível, não mereço ser amada. Júlia, aos 7, aprende a cuidar da casa sozinha. Faz café da manhã tentando agradar Clara. Queima o pão. A bronca é imediata. Não serve nem para isso. Ela segura o choro. Mais tarde, guarda o pão queimado no lixo com cuidado, como se pedisse desculpas a ele também. Começa a escrever num diário escondido. Na escola, Júlia é dedicada. Ganha prêmio de melhor redação, canta no coral, é elogiada pelos professores. Leva tudo isso para casa esperando reconhecimento. Clara não dá a mínima. Rasga uma medalha de papel dizendo: "Isso aí não enche barriga." Júlia começa a entender que o amor da mãe tem regras que ela não consegue decifrar. Aos 10 anos, Júlia desenvolve ansiedade, dorme mal, chora escondido. Começa a perceber que outras mães são diferentes. As dos colegas abraçam, riem, incentivam. Ela se fecha mais ainda. No fundo, ainda acredita que se tentar mais, pode mudar a mãe. Na adolescência, Júlia tenta de tudo. Se veste como a mãe gosta, limpa a casa antes dela chegar, evita responder. Faz tudo para ser menos incômoda. Mesmo assim, Clara é indiferente. Quando tenta conversar, a mãe corta. Para de drama. Júlia aprende a calar e suportar. Clara é uma figura respeitada na igreja, bem vista por vizinhos. Júlia presencia o contraste entre a mulher que sorri para os outros e a que a ignora em casa. A hipocrisia dói mais do que os xingamentos. Começa a escrever poemas escondida no quarto. Palavras viram refúgio. Clara adoece. Um câncer se espalha rápido. Mesmo doente, continua fria com Júlia. No hospital, os médicos e enfermeiras notam a falta de conexão entre mãe e filha. Quando Clara morre, Júlia chora. Mas é um choro confuso. Sente luto e também dor que a assusta. Depois do enterro, sozinha em casa, Júlia encontra uma caixa escondida. Dentro, cartas antigas de Davi para Clara. Em uma delas, a verdade. Júlia é filha de Ana, uma mulher com quem Davi teve um caso. Clara criou Júlia sabendo da traição. Nunca a viu como filha. Agora tudo faz sentido. Júlia procura Ana. Descobre que a mulher tentou vê-la quando pequena, mas Davi impediu. O pai de Júlia ganhou na justiça a guarda dela, pois Ana era muito pobre. Ana a recebe com muita emoção e lágrimas. As duas se reconhecem no olhar. É estranho no começo, mas há um fio invisível entre elas. Um tipo de amor que Júlia nunca tinha sentido. Aos 17 anos, Júlia se muda para a casa de Ana. Pela primeira vez, acorda sem medo. Ana é simples, mas presente. Ouve, abraça, pergunta como foi o dia. Júlia estranha no começo, depois começa a confiar. A dor começa a se transformar em força.
Júlia volta a escrever com mais vontade. Suas palavras agora têm sentido, têm alma. Passa no vestibular para letras. Na faculdade, começa a fazer terapia. Confronta memórias dolorosas. Aprende que não foi culpada pela rejeição. Começa a se perdoar também. Visita o túmulo de Clara. Não leva flores. Leva silêncio e um bilhete com poucas palavras. Eu mereço ser feliz. Eu a perdoo, Clara. Não por justiça, mas por liberdade. Espero que para onde você foi, possa enxergar que eu nunca tive culpa de tudo o que aconteceu entre meu pai e minha mãe biológica, Ana. Volta para casa leve, sem correntes. Júlia, agora com 20 anos, dá palestras sobre superação. Conta sua história para outras jovens que cresceram em lares frios. Publica um livro chamado Nunca Fui Sua Filha. Ana está sempre nas primeiras filas, chorando com orgulho. Júlia não quer fama, quer ajudar quem um dia se sentiu invisível como ela. Júlia agora está em paz. A vida não foi justa, mas ela se refez. Pedaço por pedaço. Não precisa mais implorar por amor, agora ela sabe. O amor certo não machuca, não humilha, não se esconde. E o mais importante, ela aprendeu a amar a si mesma. E aí, gostou da história? Acha que Júlia fez certo ao perdoar sua mãe biológica? Inscreva-se para mais histórias emocionantes e deixe seu like. Luna sempre foi o alvo fácil, e todos adoravam ter um. Tinha 12 anos, corpo magrelo, cabelo desgrenhado e um jeito estranho de olhar o mundo. Os olhos grandes demais, silenciosa demais, esquisita demais. Andava pelos corredores como se tentasse desaparecer, e ninguém deixava. As meninas riam pelas costas, os meninos zombavam na cara. Olha lá a maluca! Parece que saiu do bueiro. Nem o espelho aguenta. Todo dia era isso, e ela aguentava, silenciosamente, sem chorar na frente deles, só em casa, no travesseiro. Gritava por dentro, e prometia para si mesma que um dia tudo aquilo ia mudar. Mas nem ela imaginava como. Era uma quarta-feira quando Luna ouviu. Escondida na escada dos fundos, ela comia seu sanduíche em paz. Ou tentava. 2 meninas passaram rindo, sem saber que ela estava ali. Deve ser adotada. Quem deixaria uma filha sair de casa parecendo um rato? Ela fede a mofo. Aposto que mora num porão. Luna sentiu o rosto queimar. Pela primeira vez não chorou, nem correu. Ficou ali, parada, o sanduíche amassado na mão, os olhos secos. Uma coisa nasceu ali, dentro do peito. Não era tristeza, era fúria, e ela decidiu: ou eu sumo de vez, ou volto por cima e faço todos eles engolirem cada riso. Ela escolheu a segunda opção. Luna começou em silêncio, observando, estudando, aprendeu a cuidar da pele, domar o cabelo, montar combinações com o pouco que tinha no guarda-roupa. Foi trocando o moletom velho por jeans escuros, camiseta básica, um batom discreto. Nada chamativo, nada óbvio, só o suficiente para que notassem, mas não entendessem. Também mudou a forma de andar. Ombros retos, queixo erguido, olhar firme. Se alguém cruzava com ela, Luna encarava, sem sorrir, sem baixar os olhos. No início, riram ainda mais. Achavam graça na tentativa dela de ser alguém. Mas ela só sorria por dentro, sabia que era questão de tempo. A escola virou um tabuleiro e Luna já não era mais uma peça descartável, agora era jogadora. Os olhares mudaram. Primeiro curiosidade, depois interesse. Os mesmos que riam agora cochichavam. Você viu a Luna? Ela tá bonita? As meninas começaram a copiar. Tentavam usar o cabelo como o dela, imitavam o jeito de vestir. E os meninos... Bem, os meninos passaram a olhar como quem descobre algo que sempre esteve ali, mas que nunca tiveram coragem de ver. Pedro, o mais popular, passou a segui-la nos corredores com o olhar. Um dia, teve a audácia de parar na frente dela. Luna, você tá diferente, tá linda, quer sair comigo? Ela o olhou de cima a baixo, não disse nada por um segundo. Depois sorriu, frio, calculado. Tá me achando linda agora? Que pena, eu gosto de meninos que nunca riram de mim.
Virou as costas sem esperar resposta. Pedro ficou parado, com o ego esmagado no chão. O baile de fim de ano chegou. Todos esperavam quem Luna escolheria. Ela foi convidada por 4 meninos, inclusive por João, que costumava gritar cabelo de vassoura no pátio. Ela recusou todos, foi sozinha. Vestido preto, corte limpo, batom vermelho, o cabelo solto em ondas perfeitas. Quando entrou no salão, o silêncio foi automático. Os risos cessaram. Era como se ninguém respirasse, e ela adorou. Passou por eles com calma, olhando cada rosto. As mesmas meninas que jogavam papel na sua cabeça agora sorriam, ansiosas. Tentavam puxar conversa. Luna, você tá maravilhosa. A gente devia ter falado com você antes. Luna só olhou com uma sobrancelha erguida e cara de desdém. Depois do baile, a escola se reorganizou. Luna não virou a popular clichê, virou a garota que todos respeitavam e temiam, porque agora sabiam, ela lembrava de cada riso, cada piada, cada empurrão. Mas o melhor de tudo, ela não precisou se vingar com gritos nem com brigas. A vingança dela foi silenciosa. Foi virar tudo o que diziam que ela nunca seria. Ela fundou um clube de leitura com outras meninas que também sofriam bullying e fez questão de chamar algumas que nem ela mesma gostava, porque sabia como era não ter ninguém. Fez da dor um projeto e da humilhação combustível. Um dia no pátio, as 2 meninas da escada vieram falar com ela. Nervosas, um pedido de desculpas pronto na ponta da língua. Luna, a gente queria pedir desculpa pelo que falamos e fizemos. Ela ficou em silêncio. Observou as 2, tinham vergonha no rosto, mas também medo. Vocês não me destruíram. Só me empurraram mais rápido para o que eu já seria. Não preciso do perdão de vocês. Mas espero que nunca façam com outra o que fizeram comigo. Elas assentiram sem saber o que dizer. Luna sorriu, não de alívio, de vitória. E depois? Luna não virou uma princesa. Nem quis. Ela sabia que beleza some, moda muda e popularidade é frágil. Mas a confiança que construiu ali, essa ninguém podia tirar. A cada dia mais meninas se inspiravam nela, meninos também, porque agora todos sabiam. A menina esquisita era o tipo de pessoa que podia acabar com você só com um olhar. E o mais cruel? Ela fazia isso com classe. E você, já sofreu bullying na escola? Acha que a Luna agiu certo? O que achou dessa história? Nos diga nos comentários. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Essa é a história de Jennifer, uma jovem menina favelada que não tinha nem onde cair morta, mas que mudou de vida e surpreendeu a todos. Jennifer tinha 18 anos e era invisível aos olhos da maioria. Trabalhava como faxineira em um pequeno mercadinho de bairro, limpando banheiros, empilhando caixas, recebendo ordens secas e olhares de desprezo. Chegava antes de todo mundo e saía depois. Fazia o que podia, com dignidade, mas ninguém ali reconhecia seu esforço. Só viam a vassoura nas mãos, a roupa simples, o sotaque forte da quebrada. Morava na favela desde pequena. Criada pela avó, que faleceu quando ela tinha 14 anos. Desde então, se virava sozinha. Não tinha pai, mãe, irmãos, só tinha coragem. Morava em um barraco pequeno com telhado de zinco e ainda assim mantinha tudo limpo, organizado. Era a casa dela, mesmo que os outros a tratassem como se ela não tivesse nada. Todos os dias, acordava às 5 da manhã. Tomava um café preto ralo com um pão amanhecido. Vestia sua calça jeans desbotada, camiseta branca e calçava os tênis que ganhara de doação na igreja. No ponto de ônibus, os olhos cansados, mas firmes. Sabia que ninguém viria salvá-la. Se quisesse mudar de vida, teria que fazer isso sozinha. No mercadinho, a rotina era dura. Antes mesmo de os clientes chegarem, Jennifer já estava esfregando o chão da peixaria. O cheiro forte, os produtos vencidos, as reclamações dos supervisores. Tinha que aguentar tudo calada. Os caixas a tratavam como um incômodo. Os estoquistas faziam piadas quando ela passava. Comentavam sobre sua roupa surrada, sobre seu cabelo preso com um elástico velho.
Lá vem a faxineira do gueto. Alguém avisa que a novela não vai passar aqui, né? Se molhar o chão, ela vem rastejando feito barata. Cuidado! Ela ouvia tudo e calava. Às vezes, chorava no banheiro, escondida, mas nunca deixava de voltar ao trabalho, nunca deixava de fazer tudo bem feito. Não tinha amigos, não tinha com quem contar. O que tinha era um caderninho onde anotava sonhos, pequenos, mas reais. Ter um quarto com cama de verdade. Fazer um curso de auxiliar de administração. Comer pizza sem contar as moedas. Ela nunca pediu nada a ninguém, orgulhosa demais para se curvar. Mas desejava, em silêncio, que o mundo a enxergasse. Nem que fosse por um segundo. E esse segundo veio num dia qualquer. Era uma terça-feira, por volta das 11 horas. Ela limpava o chão próximo aos caixas quando entrou um homem que ninguém conhecia. Alto, terno escuro, sapato caro. Diferente de tudo que aquele lugar estava acostumado. Era João, 30 anos, empresário de sucesso, dono de uma rede de supermercados e investidor em tecnologia. Estava ali por acaso, esperando um amigo que morava nas redondezas. Enquanto esperava, observava o local. Viu os atendentes desatentos, os produtos mal organizados, o ar de descaso. E então, viu ela. No canto, de joelhos, limpando com precisão o chão encardido. O rosto suado, mas concentrado. Cuidava daquele lugar como se fosse dela. João ficou observando por alguns minutos. Jennifer não percebeu. Estava acostumada a não ser notada. Mas naquele momento, estava sendo vista. De verdade. Naquele dia, João não disse nada, mas guardou o rosto. E voltou 2 dias depois. Deu uma desculpa qualquer, comprou uma garrafa d'água e procurou por ela. Lá estava, limpando os vidros da entrada. Com licença, você trabalha aqui há muito tempo? Sim, moço, uns 2 anos. Você faz um trabalho excelente. Só queria te dar os parabéns. Obrigada. É raro ouvir isso. Naquela noite, Jennifer demorou a dormir. Aquela frase ecoava na cabeça. Você faz um trabalho excelente, como uma semente plantada. João voltou mais vezes. Sempre comprava algo pequeno. Sempre procurava uma forma de puxar conversa. Falava um pouco, mas havia algo ali. Algo leve. Um interesse que não vinha com pena, nem com arrogância. Vinha com curiosidade. Numa dessas visitas, João foi mais direto. Eu gosto de conversar com você. Você tem uma forma de ver o mundo que eu respeito. Posso te chamar para um café? Jennifer congelou. Sentiu vergonha das roupas, das unhas com resíduo de cloro. Mas olhou nos olhos dele. E viu que não havia ironia ali. Pode. Foram num café simples. Sentaram-se perto da janela. João pediu um expresso, ela um suco. Conversaram por mais de 1 hora. Ele ouviu. E ela falou. Pela primeira vez em muito tempo, falou sem medo. Contou da avó, da luta, da vida na favela. 2 sonhos no caderno. Ele escutou tudo com atenção. Não interrompeu. Não fez cara de surpresa. Apenas ouviu, como quem queria aprender com ela. Naquela noite, ao chegar em casa, Jennifer sentou-se no chão e chorou. Não de tristeza, mas por se sentir, finalmente, vista. Nos dias seguintes, continuaram a se encontrar, sempre com naturalidade. Ela não sabia quem ele era de verdade. João nunca mencionava sua fortuna. Queria que ela gostasse dele pelo que ele era, não pelo que tinha. E ela gostava, porque via nele um homem diferente, que falava com firmeza, mas tratava com cuidado, que não olhava de cima, mas de frente. Jennifer, sem perceber, começava a se permitir sonhar de novo. Mas dessa vez, maior. João e Jennifer passaram a se encontrar com mais frequência. Cafés simples viraram almoços discretos. As conversas, que antes se limitavam ao trabalho ou às memórias de infância, começaram a ganhar profundidade. Falavam sobre futuro, sobre escolhas, sobre medo. Ele admirava a forma como ela via o mundo. Não com ilusão, mas com coragem. Ela, por outro lado, começava a ver nele um porto seguro,
mas também uma chance de confiar em alguém sem se sentir menor. Certa tarde, ao levá-la até o ponto de ônibus, João disse: Jennifer, você já pensou em estudar? Em fazer um curso? Já. Mas não tenho como pagar. E nem sei por onde começar. E se eu te ajudasse? Não como favor, como investimento em você, porque eu acredito em você. Ela hesitou, mas não disse não. Aquilo plantou uma ideia. Pouco tempo depois, ele apareceu com uma lista de cursos gratuitos, programas de incentivo. Sugeriu um de assistente administrativo. Jennifer se inscreveu. Passou. Começou a estudar nas horas vagas. Trabalhava de manhã, estudava à noite. Dormia pouco, mas sorria mais. Enquanto isso, o ambiente no mercadinho piorava. Os colegas, ao perceberem que Jennifer estava diferente, reagiram com mais hostilidade. Começaram os boatos. Tá se achando agora, né? Só porque tá de papo com um homem rico. Vai ver, ele tá com pena dela. Mas Jennifer não rebatia. Sabia quem estava ao lado dela. Sabia que merecia o que estava conquistando. Certo dia, João apareceu para buscá-la na saída do trabalho. Os olhares foram instantâneos. Uma funcionária murmurou. Agora ela é madame? Jennifer segurou o choro. Sorriu. Entrou no carro. No caminho, João percebeu o clima. Eles têm inveja porque você não ficou parada onde esperavam que você ficasse. Uma semana depois, João a levou para ver um apartamento simples, mas digno, alugado no nome dela. Ele pagaria os primeiros 6 meses. Depois disso, ela decidiria o que faria. Quero que você tenha o seu lugar. Que não precise mais dormir ouvindo tiro ou acordar com goteira na testa. Ela chorou. Disse sim. Pela primeira vez, tinha uma chave com nome no contrato. Tinha um canto só dela. O relacionamento cresceu. Aos poucos, ela conheceu o mundo dele. Descobriu quem ele era de verdade. Se assustou, mas ele foi honesto. Não te escondi para te enganar. Eu queria que você gostasse de mim antes de saber o resto. Eu gostei. Gosto. Mas vai ser difícil. O seu mundo é muito diferente do meu. Não importa o mundo. Importa com quem a gente escolhe estar. Jennifer, empoderada pelos estudos e pelo amor, pediu demissão do mercadinho. Estava pronta para recomeçar. Conseguiu um estágio em uma das empresas parceiras de João. Começou como auxiliar, mas logo se destacou pela organização, pela vontade de aprender, pelo comprometimento. Os dias de vassoura não eram vergonha, eram base. Ao final de 6 meses, ela já coordenava a equipe de suporte administrativo, fez novos amigos, começou a cursar faculdade à noite, os sonhos do caderninho viraram metas, e as metas, realidade. O amor entre eles se fortaleceu. Era parceria, companheirismo, trocas sinceras. Jennifer nunca quis luxo. Quis respeito. E João nunca ofereceu ostentação. Ofereceu presença. Ela ainda passava pelo mercadinho às vezes. Comprava algo rápido. Os antigos colegas baixavam os olhos. Alguns tentavam puxar assunto. Outros fingiam não ver. Mas agora, Jennifer era vista. Por ela mesma, antes de tudo. Com o tempo, Jennifer se tornou uma referência. Convidada para palestras sobre superação, participou de programas sociais, começou a orientar outras meninas de periferia a não desistirem dos próprios caminhos, criou uma rede de apoio, deu oficinas e mentorias. Tudo com a simplicidade de quem sabe o que é não ter nada e, ainda assim, não deixar de sonhar. Um dia, ao voltar ao mercadinho apenas para comprar um lanche, foi reconhecida por uma antiga colega de trabalho. Os olhares de julgamento deram lugar a expressões constrangidas. A mesma funcionária que rira dela murmurou. É ela? A Jennifer que virou empresária? Ela sorriu, educada, mas firme. Pegou o que precisava, foi até o caixa, pagou e, ao sair, olhou ao redor e disse: Vocês riram de mim, me humilharam. Mas eu não precisei da aprovação de vocês. Precisei só acreditar em mim mesma. E hoje eu sei quem eu sou. Do lado de fora, João a esperava.
Ela entrou no carro de mãos dadas com ele, com a mesma calma de sempre. Não era arrogância, era leveza. Era orgulho de quem construiu tudo do zero, e mesmo assim manteve o coração limpo. Agora, ela não era mais a faxineira da favela. Era Jennifer, mulher, forte, vista, amada, dona do próprio destino. E aí, gostou da história? Já viu alguém ser humilhado assim por conta de dinheiro? Nos conte nos comentários. Alice nunca foi o tipo de garota que chamava atenção. Era a que passava despercebida pelos corredores da escola, que sentava sempre na primeira fileira e copiava tudo que o professor escrevia no quadro. Tinha notas boas, uma rotina previsível e amigos calmos, que falavam baixo e não gostavam de confusão. Ela não achava sua vida ruim, só pequena. Até o dia em que Davi entrou na sala. E tudo mudou. Foi em uma manhã qualquer. A aula já tinha começado quando a porta se abriu com força. Davi entrou como se aquele fosse o palco dele. Jaqueta escura, fones no pescoço, andar arrastado. Não pediu desculpas. Só lançou um olhar para o professor, que suspirou fundo. Sente-se, Davi, já começou. Ele se jogou na cadeira do fundo, sem dizer uma palavra. Alice, mesmo sem querer, olhou para trás. Havia algo naquele garoto. Algo desafiador, fora de lugar, perigoso. E era exatamente isso que a fez desviar o olhar rapidamente, o coração um pouco mais acelerado do que o normal. Com o tempo, ela começou a ouvir coisas, que ele já tinha sido expulso de outra escola, que se metia com gente errada, que a mãe dele tinha sido internada e o pai tinha sumido fazia anos, que ele vivia com a avó numa casa caindo aos pedaços. Ninguém falava com ele. Alguns tinham medo, outros tinham pena. Alice não sabia o que sentir, mas sabia que ele chamava sua atenção de um jeito que nenhum outro garoto jamais conseguiu. Tudo se intensificou quando a professora de sociologia propôs um trabalho em dupla. Tema: desigualdade social. Sorteio dos pares. Um murmúrio percorreu a sala a cada nome. E então, Alice, com Davi. o silêncio foi imediato. Alguns riram. Outros arregalaram os olhos. Pode trocar, professora. Não, é aleatório. E o trabalho vale nota. Alice congelou. Naquela tarde, eles marcaram de se encontrar na biblioteca. Alice chegou no horário. Davi, 15 minutos depois. A gente só precisa entregar isso e pronto. Sem enrolação. Ok, vamos dividir as partes então. Davi parecia entediado, distante. Mal olhava para ela. Mas aos poucos, entre uma discussão sobre moradia e uma pesquisa no Google, ele começou a se soltar. Você já foi na favela do Jatobá? Não. Por quê? Eu morava lá quando era pequeno, antes da enchente. Perdi tudo. Meu pai sumiu depois disso. Minha mãe, enfim. A vida não é simples para quem está embaixo. Alice não soube o que dizer. Mas, pela primeira vez, viu além da pose. Havia dor por trás daquele olhar debochado, e uma raiva que ele carregava como armadura. Os encontros continuaram. E mesmo quando o trabalho acabou, eles seguiram se falando. Primeiro por mensagens, depois nos intervalos da escola. Um dia, Davi a chamou para sair. Quer dar uma volta comigo hoje? Sem roteiro. Ela hesitou. Sabia que não devia, mas foi. Davi a levou para longe do centro, até um terreno abandonado onde havia um barracão velho, coberto de pichações. Lá dentro, um sofá rasgado, uma caixa de som improvisada, algumas latas de tinta e um cheiro de cigarro no ar. Meu esconderijo. Ninguém me acha aqui. Alice ficou em silêncio, observando. Não era um lugar bonito, mas tinha algo de verdadeiro ali. Era cru, real, diferente de tudo o que ela conhecia. Você sempre vem aqui? Quando quero sumir. Foi ali que aconteceu o primeiro beijo. Rápido, tenso, inesperado, mas cheio de significado. Depois disso, tudo mudou. Eles começaram a se encontrar escondido. Saíam após as aulas, pegavam ônibus sem destino. Às vezes ficavam horas só conversando.
Outras vezes, se perdiam em beijos rápidos atrás de muros, com medo de serem vistos. Davi mostrava a ela um mundo novo, feio, mas fascinante. E Alice mostrava a ele um outro caminho, onde ele podia ser mais do que diziam. Com o tempo, os pais de Alice começaram a desconfiar. Ela saía demais, mentia, voltava tarde. Quando confrontada, dizia que estava estudando. Mas o brilho nos olhos a entregava. Estava apaixonada. E Davi também, mesmo sem saber como mostrar. Porque você tá comigo, Alice. Você é tão diferente e inteligente e eu sou um nada. Talvez eu não seja tanto assim. Você é especial mesmo que ainda não saiba. Para mim você é maravilhoso. Davi sorriu. Um sorriso pequeno, como quem não estava acostumado a ser querido. Mas aquela felicidade não duraria. Numa madrugada fria, Alice acordou com o celular vibrando. Mensagens, ligações, notícias. Davi foi preso. Ela não entendeu de primeira. Pegou o celular, leu a notícia. 3 jovens detidos por roubo a uma loja de eletrônicos. A polícia chegou durante a fuga. Ninguém se feriu. Mas foram levados em flagrante. Havia câmeras, provas. O mundo dela desmoronou. Sem pensar, ela se vestiu e saiu. Pegou 2 ônibus até a delegacia. Lá, depois de horas esperando, conseguiu vê-lo por alguns minutos. Ele estava com o rosto abatido, ferido, os olhos baixos. O que você fez? Foi ideia deles. Eu precisava de dinheiro. Minha avó tá doente. Eu não pensei, Por que você não me falou? porque eu não queria te perder. Alice chorou em silêncio. Davi segurou sua mão pela grade, os olhos vermelhos. Você ainda acredita em mim? Ela hesitou por um segundo. Depois assentiu, firme. Sim, nós vamos dar um jeito. E naquele momento, apesar da dor, ela soube. Não iria embora. Não ia largar ele. Mesmo que tudo ficasse mais difícil a partir dali. Os dias após a prisão de Davi foram uma mistura de raiva, tristeza e silêncio. Alice mal conseguia dormir. Os pais, furiosos, tentaram afastá-la de tudo. Tomaram o celular, proibiram saídas, ameaçaram trocá-la de escola. Mas nada disso adiantou. Alice já tinha feito sua escolha. Assim que Davi foi transferido para o presídio, ela descobriu os dias de visita. Chegava cedo, enfrentava fila, passava por revista. Nas primeiras vezes, ele mal conseguia olhar em seus olhos. Você não devia estar aqui. Eu errei. E você não merece carregar isso. Eu não vim te julgar, Davi. Eu vim porque você não tá sozinho. As visitas viraram rotina. Ela levava livros, escrevia cartas, contava sobre o mundo lá fora. Ele, aos poucos, começou a mudar. Leu o primeiro livro inteiro da vida com ela, O Apanhador no Campo de Centeio. Depois, pediu outro. Começou a escrever também. Em uma das cartas, confessou. Você é a única pessoa que já acreditou em mim. Talvez por isso eu esteja começando a acreditar também. Na escola, Alice era julgada por todos os lados. Colegas diziam que ela estava se destruindo. Professores a olhavam com pena. Até amigos próximos se afastaram. Mas ela seguia firme, mais forte do que parecia. Davi, dentro da cela, fez o ensino médio pelo EJA. Se inscreveu num curso técnico. Ganhou respeito entre os internos por manter a cabeça erguida, sem se envolver com confusão. Começou a sonhar com o que nunca teve, uma vida estável, limpa, simples. Com ela. Com o tempo, conseguiram reduzir a pena. Davi passou para o semiaberto. Trabalharia de dia e dormiria no alojamento à noite. Era pouco, mas era liberdade. No dia em que saiu, Alice estava lá. Ele, magro, com uma mochila surrada nas costas, a abraçou sem dizer palavra. Chorou no ombro dela. Eu tô tentando, mesmo sem saber como. Eu sei, e eu tô com você. Alugaram um quartinho nos fundos da casa de uma senhora idosa. Ele trabalhava na construção civil. Ela dava aulas particulares e estudava à noite. Era pouco dinheiro, mas era deles. No começo, brigavam muito. Ele ainda tinha impulsos, acessos de raiva. Às vezes sumia por horas quando se sentia pressionado.
Mas voltava. Sempre voltava. Você vai cansar de mim. Não se eu enxergar que você tá tentando, errar faz parte, fugir não. Daquele ponto em diante, algo nele mudou. Passou a chegar cedo do trabalho, ajudar em casa, perguntar sobre os estudos dela. Voltou a estudar. Sonhava em abrir um negócio, ser alguém com nome limpo. Alice o incentivava. Cada passo que ele dava, ela comemorava como uma vitória. Eu nunca soube o que era ter alguém que acredita em mim. Agora que eu tenho, não quero perder. Eles ainda tinham pouco. Um fogão velho, uma cama pequena, um futuro incerto. Mas tinham o que mais importava: compromisso, amor e vontade de mudar. E isso era o começo de tudo. 2 anos depois, o cenário era outro. Davi agora trabalhava com instalação elétrica. Tinha aberto um pequeno comércio com um amigo e conseguia pagar as contas em dia. Alice se formava em pedagogia, dando aulas em uma escola municipal onde as crianças a chamavam de tia. Moravam num apartamento simples de 2 cômodos, com plantas na janela e fotos coladas na parede. Não era luxuoso, mas era lar. Num fim de tarde, caminharam pela praia. O céu alaranjado refletia no mar calmo. Davi, de chinelo e camisa de uniforme, olhou para Alice com uma leveza nova no rosto. Nunca pensei que fosse chegar aqui. E chegou. Com cicatrizes, mas chegou. Ele a abraçou, forte, como se quisesse apagar todos os erros do passado naquele gesto. Ele não era só o garoto mau, era o garoto que decidiu mudar, e eu, a menina que ficou até o fim. Eles não eram perfeitos, mas eram reais. E juntos recomeçaram do zero, sem garantias, mas com coragem. E isso era tudo o que precisavam. E Ai gostou da história. Teria a coragem que teve. A Alice por amor. Nos conte nos comentários. Pedro era o tipo de cara que parecia ter saído de um comercial de refrigerante. Bonito, atlético, sempre cercado de amigos. Na escola, ele era mais que popular. Era referência. Capitão do time, engraçado sem esforço, sorria com aquele jeito despreocupado de quem sabia que todo mundo gostava dele. No intervalo, a rodinha onde Pedro ficava era sempre a mais barulhenta. Piadas, fotos, celulares, gente tentando chamar a atenção. Ele gostava daquilo, claro. Quem não gostaria de ser o centro? Mas naquele dia, por acaso, ele notou alguém fora do círculo. Sentada sozinha perto do muro da quadra, Luana. Cabelos presos de qualquer jeito, óculos um pouco tortos no rosto, roupas largas, um livro aberto nas mãos. Parecia alheia ao mundo. Pedro a encarou por alguns segundos, sem saber exatamente o porquê. Não era a primeira vez que a via, mas era a primeira vez que a enxergava. Na aula de literatura, o professor falava com paixão sobre Dom Casmurro. Pedro, no fundo da sala, tentava passar cola por baixo da carteira. Pedro, já que está tão interessado, faça a leitura do próximo trecho. Ele procurou o livro, folheando rápido, perdido. Foi quando sentiu um leve toque no ombro. Virou. Luana, sentada a uma fileira ao lado, estendeu o próprio exemplar e apontou discretamente a linha exata. Pedro hesitou por um segundo, depois pegou o livro e começou a ler, meio gaguejando, meio envergonhado. Quando terminou, olhou para ela e, pela primeira vez, sorriu. Valeu! Luana assentiu com a cabeça, também com um sorriso tímido. Na saída, a chuva desabou sem aviso. Pedro esperava o ônibus embaixo da marquise do colégio, quando viu Luana saindo do portão, sem guarda-chuva, com o mesmo livro de antes debaixo da blusa. Ei, tá sem guarda-chuva? Vem aqui, divide comigo. Tá chovendo demais. Os dois ficaram ali, dividindo o guarda-chuva como dois desconhecidos forçados pela circunstância. Mas havia algo diferente. Não era desconfortável. No dia seguinte, ele entrou na biblioteca como quem estava entrando num território proibido. Procurou o livro que Luana disse ser seu favorito, chamado Amor e Dor. Achou.
senta-se num canto, começa a ler. Não entendia tudo, mas algo no tom sombrio e romântico da história o prendeu. A bibliotecária o observava com cara de espanto. Era a primeira vez que Pedro entrava ali sem ser arrastado por castigo. Na semana seguinte, o professor anuncia que a turma fará um trabalho em dupla. Sorteio. Pedro observa desinteressado, enquanto os nomes são puxados de um envelope. Pedro e Luana. A turma solta um "oh". Risadinhas se espalham. Um dos colegas cochicha. Vai ser o trabalho mais esquisito da escola. Pedro revira os olhos, se levanta e anda até a carteira de Luana. A gente pode fazer na biblioteca amanhã, pode ser? Luana parece não entender se ele está sendo sincero ou irônico. Pode. Depois do almoço? Te encontro lá. Na biblioteca, ela está sentada esperando. Os livros empilhados, anotações feitas. Pedro chega, um pouco atrasado, e se senta. Começam a trabalhar. Luana fala com mais segurança quando o assunto é estudo. Pedro ouve com atenção, faz piadas, tenta acompanhar. Naquele momento, algo muda. Ninguém ri, ninguém aponta. É só um garoto e uma garota se conhecendo de verdade, pela primeira vez. Na semana seguinte, Pedro e Luana se encontraram mais vezes. Começaram com o trabalho de literatura, mas logo os encontros passaram a acontecer mesmo sem motivo. Ele passou a procurá-la nos intervalos, perguntava o que ela estava lendo, sentava na mesma mesa na biblioteca. As conversas fluíam com uma naturalidade que Pedro não encontrava nem com os amigos mais próximos. Mas o mundo ao redor não demorou a perceber. Na terça-feira, ao sair da cantina com Luana, Pedro ouviu o primeiro comentário alto demais para ser acidental. Ih, o bonitão agora anda com a feiosa. Deixa pra lá. Tô acostumada. Na aula seguinte, Pedro entrou na sala e sentou ao lado de Luana. Era a primeira vez que fazia isso. O burburinho começou imediatamente. O Pedro tá fazendo trabalho social. Vai ver, é aposta. Pedro respirou fundo. Ignorou. Luana abriu o caderno com as anotações, tentando fingir que não ouvia. Mas ouvia. Cada palavra. Na saída, os amigos de Pedro o cercaram perto do portão. Cara, o que tá acontecendo? Você tá andando com a Luana? Tipo, direto. Tá ligado na zoeira que isso tá gerando? Pedro não respondeu de imediato. Olhou para o lado, como se procurasse as palavras certas. Eu gosto de conversar com ela. Qual o problema? O problema? Você é o cara, velho. Todo mundo quer ser você e agora tá bancando o herói de menina excluída? Pedro ficou em silêncio. Sabia que se respondesse de forma errada, se afastaria dos amigos. Mas a vontade de fingir era menor do que o que sentia por Luana. Se isso me tira do grupo, tudo bem. No dia seguinte, ao chegar à escola, Luana encontrou o armário dela coberto de bilhetes. Pedro tá com pena, vai se aproveitar de você e te largar. Cuidado, aberração. Ela parou, sem reação. Pedro apareceu logo depois, leu alguns dos recados. Sem pensar duas vezes, arrancou tudo e jogou no lixo. Depois, virou-se para Luana. Vem comigo. Ela foi, em silêncio. Os dois pararam em frente à diretora. Eu quero registrar isso. Bullying, covardia. A diretora ficou surpresa ao vê-lo ali, do lado de Luana. Mas não hesitou em ouvir. Na cantina, dias depois, Pedro se sentou com Luana novamente. Dessa vez, antes mesmo de alguém comentar, ele puxou a mão dela e a segurou com firmeza. Os cochichos começaram. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. E então, veio a voz que sempre aparece em momentos assim. Tá apaixonado pela múmia, Pedrão? Pedro largou o copo, se levantou e olhou ao redor. Querem rir? Riam, mas tentem fazer isso com coragem. Porque para mim, vocês todos são iguais. E ela é a única pessoa aqui que tem coragem de ser ela mesma. Luana o puxou, nervosa. Você não precisava ter feito isso. Precisava sim, eu não vou me esconder. E você também não precisa. Naquela tarde, caminharam pelo bairro de mãos dadas. Pararam numa banca de jornal. Ele comprou um livro de poemas e entregou para ela. Porque tem coisas que a gente sente que nem sabe explicar. E às vezes,
Outra pessoa já escreveu isso melhor do que a gente conseguiria. Luana o olhou com carinho. Você me faz sentir diferente. Você é diferente. E isso é a melhor coisa sobre você. Os dias seguintes foram um pouco mais calmos. Alguns colegas ainda riam escondido. Outros, por incrível que pareça, começaram a se aproximar. Luana, que antes passava pelos corredores como um fantasma, agora era notada. Ela não mudou o cabelo, nem o jeito de vestir, mas estava com os ombros menos curvados, o olhar mais firme. Pedro também estava diferente, menos preocupado em manter o papel de garoto popular, mais preocupado em ser ele mesmo. E naquela escola, onde tanta gente fingia, 2 adolescentes começaram a viver algo raro. Um amor que não pedia permissão. O baile da escola chegou. Luana pensou em não ir. O medo dos olhares, das piadas, ainda morava nela. Mas Pedro foi até sua casa, de camisa simples e um sorriso tranquilo. Vamos mostrar que a gente não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Ela aceitou. No salão, os olhares vieram. Os cochichos também. Mas Pedro não largou a mão dela por um segundo. Dançaram devagar, no centro, como se o mundo não estivesse ali. Eu nunca me senti bonita. Pedro levantou o queixo dela com delicadeza. E eu nunca conheci alguém tão bonita por dentro quanto você. O resto é só distração. A música continuou, e o que começou com espanto virou aceitação. Anos depois, sentados num banco de universidade, Pedro com um livro aberto no colo e Luana com os cabelos soltos pelo vento, ele a olhou como da primeira vez. Você sabia que eu ia me apaixonar por você? Nem um pouco. Eu achava que era invisível. Pedro sorriu. Você sempre foi luz. Eu só precisei abrir os olhos. Eles se beijaram tranquilos, sem plateia, sem máscaras. Só eles do jeito mais simples e bonito possível. Porque o amor verdadeiro não começa com perfeição. Começa com coragem.